gravação. Eu vou iniciar a gravação novamente aqui, tá? Depois a gente vê como é que ela vai ficar. Bom, então, se está tudo tranquilo, eu vou começar o conteúdo com vocês, beleza? Os vídeos de Java vão ser por gravação de tela. Os vídeos de Java, olha, explica melhor a sua pergunta, Gilciane. Se você quiser ligar o microfone, ele pode, tá? Perguntar por ali, também pode. Vamos ver. Tipo, vai gravar tela para exemplificar os códigos. Olha, nós vamos... primeiro, vou gravar vídeo explicando o conteúdo. Sim, aí eu vou gravar o vídeo fazendo o código. Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como é que vai ser, tá? E aí a gente vai postar. Então, vai ser como uma videoaula, né? O que eu vou estar postando de vídeo vai ser uma videoaula normal, tá? E nesse videoaula eu vou estar falando, vou tentar usar algum software onde tenha eu falando, tenha o áudio e tenha a tela que eu vou estar explicando, vou fazer o código e vai gravar a tela e vocês vão visualizar. Ok? Respondido, Gilciane, ok? Beleza. Mais alguma pergunta? Não? Bom, eu vou começar então, pessoal. Vamos começar. Acho que a Jussiane está escrevendo mais alguma coisa ali, mas enquanto ela escreve. Bom, vocês estão vendo ali, eu estou compartilhando com vocês a minha tela. Eu abri um browser ali, certo? E quem puder acompanhar e quiser fazer isso junto, pode, tá? Quem depois tiver com o computador aí que não dá para fazer o exemplo, depois tenta fazer em outra máquina, ok? Primeira coisa é o seguinte. Bom, nós falamos já um pouquinho de Java. Passei um material, acho que para vocês. Eu não sei se eu disponibilizei, mas qualquer coisa eu coloco aqui junto. Nós falamos um pouquinho de Java. Falamos um pouquinho de orientação a objeto. Falamos de história, de tudo isso, de como surgiu o Java, o porquê, como que ele trabalha, né? Falamos de tudo isso um pouco, tá? Então a gente vai um pouco para a parte mais prática, tudo bem? Sempre que você for trabalhar com Java, nós falamos, e eu vou recapitular um pouquinho aqui para vocês, que nós temos uma máquina virtual. Então, o que acontece? Quando você trabalha com uma linguagem compilada, por exemplo, Delphi ou C Sharp, ele gera um executável na sua máquina, e esse executável ele depende da API do Windows. Como assim? O que é uma API do Windows? Quando você abre, olha só, uma calculadora, e vocês estão vendo a minha tela aqui, abri uma calculadora. Eu chamei uma API do Windows, é um programinha pronto, certo? Chamei uma API do Windows, ok? Então eu estou interagindo com a API do Windows. Quando eu estou dentro de um sistema e o meu sistema vai fazer uma impressão, tá? Vai imprimir alguma coisa. Bom, aí eu vou chamar uma tela para escolher as impressoras. Essa tela, ela pode ser uma API do Windows e vai ser uma telinha específica do Windows para escolher a impressora, tá? Ou você pode trabalhar com uma API própria. Então, se eu estou programando, por exemplo, no Delphi, no C Sharp, usando a API do Windows, quando eu vou escolher essa tela para imprimir, vocês podem até fazer uma comparação quando vocês puderem, um sistema em Java, um sistema em Delphi, a telinha é toda diferente. Por quê? Porque até a cor da tela é diferente. Você pega uma tela do Delphi, você vê a cor, tá? É uma cor muito típica do Windows, né? E quando você vê um software desktop em Java, não, Java tem API própria. Então, um sistema feito em Delphi, ele compila o executável e naquele executável nós temos
uma interação com a API do Windows em vários sentidos, em vários lugares, tá? Bom, ele passa um processo, né? Você tem o código, ele gera um objeto, depois compila o executável. No Java, não. Eu tenho o código, ele gera um objeto e para aí. Por que ele para aí? O que acontece? Nós temos um terceiro passo que não acontece. Então, esse objeto do Java, se você dá 2 cliques nele, ele não abre um sistema, porque não é um executável. Ele depende, então, de uma máquina virtual para executar esse objeto e abrir o seu sistema. Então, essa máquina virtual, aí você então tem uma máquina virtual para Windows, para Linux e assim por diante. Então, com o Java, a gente faz esse processo até a metade, o processo de compilação. Então, é um pouco diferente, né? E aí, o que acontece? A parte boa disso é que você fica independente da API do Windows. Você não depende da API do Windows, tá? Bom, essa API do Windows, que ela não é usada, por que ela não é usada? Ela não é usada porque o Java tem uma API própria, tá? Então, o Java tem a API dele, tá? E aí, você pode fazer um código, um programa em Java, e esse programa vai rodar tanto no Windows como no Linux. Diferente do Delphi. Você fez um programa em Delphi, ele vai rodar só do Windows, tá? Então, primeiro esse é o processo de compilação. E aí nós temos essa máquina virtual, ok? Que a gente chama de runtime, tá? Então, por exemplo, você faz um sistema em Java, desktop, e vai colocar para o seu cliente para rodar. Você tem que instalar pelo menos essa máquina virtual no seu cliente. Tudo bem? Bom, o que acontece? Se você for desenvolver em Java, você precisa dessa máquina virtual mais o compilador. A gente chama isso de kit de desenvolvimento, ou seja, JDK, certo? Java Development Kit. Então, assim, a gente tem um kit de desenvolvimento Java, que é o compilador, o JDK. E é esse JDK que a gente vai baixar do site, tá? Então, você vai baixar do site da Oracle. Tem... o Java é uma tecnologia que foi criada por uma empresa chamada Sun. E a Sun foi comprada pela Oracle, tá? Já faz tempo que a Oracle comprou, se não me engano, ela comprou a Sun em 2009. E existe um domínio para o Java que ficou, né? Então, se você digitar no seu browser java.sun.com, certo? Não é um domínio da Oracle, não é o domínio da Oracle, né? Você pode entrar direto no site da Oracle e ir lá para pesquisar downloads e achar, ou se você digitar java.sun.com, ele vai redirecionar para a sua área de downloads da Oracle, ok? Bom, aqui você procura, toda vez que a gente, essa área de downloads da Oracle, ela pode estar mudando a carinha dela, né? Eu acompanho ela há muito tempo aí, então ela já passou por diversos layouts diferentes, tá? E aí você vai procurar sempre o Java SE, e para Java SE você vai ter que procurar o JDK, ok? JDK, tá? Agora você já sabe o que é o JDK. O JDK é o compilador mais a máquina virtual, ok? A máquina virtual executa o sistema em Java e o compilador é o que você usa para compilar o seu código, tudo bem? Então é esse cara aqui que você vai baixar. Bom, quando você baixa e faz a instalação dele, ele cria lá no seu arquivos de programas uma pasta chamada Java. Eu entrei no arquivo de programa 86, na verdade. Eu acho que eu formatei a minha máquina e não instalei ele ainda. Olha só. Eu vou pegar o meu JDK e instalar aqui para vocês verem. Eu tinha instalado, mas eu formatei a minha máquina, então eu vou poder instalar ele junto com vocês, para vocês acompanharem a instalação dele do zero. Eu vou pegar uma versão mais antiga, tá? A gente tem aqui, ó, a última, essa 13, tudo bem?
Mas eu vou instalar a versão 9, tá? Dependendo da máquina que você estiver usando aí, vai ser mais interessante por questões de compatibilidade, mas enfim, a última versão que a gente tem é essa aqui, a 13, tá bom? Bom, eu vou instalar o JDK. É rapidinho a instalação dele. Basicamente é um next. O site a versão é 14, acho que já está na 14 já. Ok. Vou fazer a instalação. Duro de você baixar às vezes a última versão, como a gente vai trabalhar com alguns frameworks, né? O Eclipse, o NetBeans, e aí a gente vai trabalhar com Java Web, então às vezes dependendo da versão que você tá, pode ter alguma incompatibilidade com a última versão, então, mas, se não me engano, acho que é a 14 mesmo. Ok, instalei aqui o JDK, beleza? E aí, aqui na minha pasta arquivos de programa, ele criou uma pasta Java e tem a pastinha do JRE, que é o Runtime, e tem a pasta do JDK, que é o nosso compilador. Dentro do JDK, a gente tem a pastinha bin. E a pastinha bin de binário, né, é onde nós temos o compilador que nós vamos usar, tá? Que é esse cara aqui, ó, Java C, tá? Então, vocês que estão acompanhando aí, minha tela está compartilhada, Java C. É esse cara aqui que a gente vai utilizar, tá? Vou fazer um código bem rápido com ele, né? A nossa aula de hoje basicamente é um primeiro código usando o Notepad. Vou compilar, ok? Vou fazer o código, vou compilar, vou postar o exercício para vocês, tá? E aí vocês tentam fazer em casa. Depois eu vou tentar postar alguns vídeos sobre isso, de repente marcar mais alguma videoconferência, tá? Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas. Vou fazer primeiro todo o processo de uma vez só, tá? Dele do começo ao fim, e depois a gente vai fazendo parte a parte e tirando dúvida de vocês, tudo bem? Então, olha só, o cara que a gente vai usar é esse cara aqui, o Java C, tá? Beleza. Então, olha o que eu vou fazer. Tem um cara chamado MS-DOS, acho que nós falamos dele na aula. MS-DOS era o sistema operacional que o Bill Gates comprou e vendeu, revendeu, né? E esse sistema operacional, ele era o gerenciador que tínhamos nas máquinas, certo? Então, tudo aquilo que você faz com o Windows hoje, a gente tentava fazer com o MS-DOS, ele é bem antigo. Então, ele é um gerenciador, né, do computador. É um sistema operacional, só que depois dele, nós tivemos a evolução da parte gráfica com o Windows, né? E aí veio o Windows 3.11 e começou toda a saga. E aí o Windows manteve um emulador de MS-DOS dentro do Windows, certo? Que é esse cara aqui. Então, se você vier no executar digitar CMD, ele vai abrir esse cara aqui. É o emulador do MS-DOS, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai configurar o patch, tá? Da máquina. Nós falamos um pouquinho disso nas aulas, tem isso no material, tá? Por que nós vamos configurar o patch? Porque a gente vai usar o compilador Java C. Se eu vier aqui digitar Java C, o MS-DOS vai falar assim, eu não conheço esse cara. Foi o que aconteceu ali, ó. Digitei Java C, ó. Java C não é reconhecido como um programa interno, ok? Se eu entrar na pasta Java, JDK, bin, aí ele vai encontrar o Java C. Então, olha só, se eu fizer isso aqui, cd barra, ele vai para a raiz. cd arquivos de programa, cd espaço, nome da pasta, ele entra na pasta. cd Java, cd JDK, cd bin. Estou na pasta bin. CLS ele limpa a tela.
Estou na pasta bin. Na pasta bin eu tenho o compilador que é o JavaC. Se eu digitar JavaC e dou um Enter, aí ele achou. Ele está dizendo, eu achei o programa JavaC, você tem várias opções aqui com ele, mas agora eu achei. Então, se eu estiver na pasta bin, ele encontra o JavaC. Se eu não tiver, eu vou descer uma pasta, cd ponto ponto, ele desce uma pasta. Eu não estou mais na pasta bin, eu estou na pasta JDK. Vou digitar JavaC, ele fala, não sei quem é o JavaC. Bom, nós temos uma variável de ambiente. O que é uma variável de ambiente? Vocês já estão no terceiro ano, vocês já sabem o que é variável. A gente trabalha com variável no nosso código, né? Ok. A variável de ambiente é uma variável que o sistema operacional usa, certo? Então, o nosso sistema operacional Windows, ele usa algumas variáveis de ambiente, certo? E o patch é uma variável de ambiente que o Windows usa. Bom, para que serve essa variável de ambiente chamada patch? Ela serve para você indicar algumas pastas. Que serve para quê? Bom, quando eu digito o nome de um programa qualquer e dou um Enter, JavaC, ele procura o programa na pasta que eu estou, no meu caso aqui eu estou na pasta JDK. Está na JDK? Não. Então ele vai falar que não conhece. Mas ele procura em dois lugares. Ele procura na pasta onde eu estou e ele procura na lista de pastas do patch. Então o patch nada mais é do que uma lista de várias pastas que serve para isso, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar a pasta bin no patch, certo? E aí, em qualquer lugar que eu estiver do prompt de comando e digitar JavaC, ele vai encontrar. Porque ele procura na pasta, não encontrou? Ele coloca, procura no patch. Encontrou? Então ele pega lá do patch. Então a gente vai fazer isso para poder o quê? Poder utilizar o JavaC em qualquer lugar do nosso prompt. Ok? Essa é a primeira variável de ambiente que a gente vai usar. Depois a gente vai usar mais outras duas, a Java Home e a Catalina, tá? Mas Java Home e Catalina a gente vai usar mais para a parte do Java Web, ok? Então, nós vamos configurar a nossa variável de ambiente patch. Variável de ambiente patch é uma variável que o sistema operacional usa. Como é que eu configuro ela? Aqui, ó, em meu computador, botão direito, propriedades. Configurações avançadas, variáveis de ambiente. E eu tenho aqui embaixo, ó, patch. Vou editar. Vou adicionar um novo caminho aqui. Qual é o caminho que eu quero adicionar? Eu quero adicionar a minha pasta bin. Olha só, eu entrei lá, arquivo de programas, Java, JDK, bin. Eu quero adicionar esse caminho no patch. Então aqui está a lista do patch, vou adicionar novo. Ok, Enter, ok. Adicionei a pasta bin no patch. Para que serve isso? Simplesmente para fazer isso aqui, ó. Eu tenho que fechar o MS-DOS e abrir de novo, tá? Alguns, ó, ele não encontra ainda. Eu vou fechar ele e vou abrir de novo. Agora, em qualquer lugar do meu prompt, em qualquer lugar que eu esteja, se eu digitar JavaC, ó lá, ele encontra, certo? Para que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso para eu poder fazer isso aqui, ó. Eu vou criar uma pasta no meu C2 pontos. md espaço Java cd espaço Java. Criei a pasta Java e entrei dentro dela. md espaço aula 01. cd espaço aula 01. Pronto, estou dentro dela. Se der um dir, é para listar o que tem dentro, ó, não tem nada. Ah, você criou uma pasta por aqui? Criei. Se a gente for lá nos, ó, C2 pontos, eu criei, ó, pasta Java aula 01. Certo? Bacana, né? O primeiro código que a gente vai fazer em Java, a gente vai fazer no Notepad. Por que a gente vai fazer? Para entender esse processo de compilação, depois a gente parte para o Eclipse, que é a nossa próxima aula. Então eu vou abrir o Notepad e vou digitar um código Java no Notepad, tá? Public class Olá mundo. Public static void main.
system.out.println olá mundo 8. Ok? Bom, criei um código Java. Já vou explicar esse código, tá, gente? Criei um código Java, tá? Vou salvar esse arquivo. Vou salvar na minha pasta aula01. Vou salvar ele com o mesmo nome da classe, olá mundo.java. Ok? Criei o olá mundo.java, certo? Agora, vou compilar esse arquivo, tá? Dentro da minha pasta aula01, se eu digitar agora dir, ele vai listar o que tem dentro e olha só, agora apareceu lá, olamundo.java. Então, eu tenho dentro dessa minha pasta um arquivo chamado olamundo.java. Vou compilar esse arquivo com JavaC. JavaC, olamundo.java. Compilou, certo? Se eu der um dir, olha o que aconteceu. Ele criou um olamundo.class. Se eu for lá na minha pastinha, ele criou. Olha só que legal. Criou olamundo.class. Tá bom? Então, esse olamundo.class é o meu bytecode. Ou seja, eu tenho um código Java, eu compilo, ele gera um bytecode. E esse bytecode, a minha máquina virtual do Java vai executar. Como que eu executo? Eu vou usar o Java. Java, o nome da classe sem extensão, porque agora ele é um programa. Dou um OK. Ele executa o meu texto, olamundo.java. Então, para compilar, eu vou usar o JavaC. Para executar, eu vou usar Java. São esses dois comandinhos. Para compilar o JavaC, para executar Java. Ok? Criei um arquivo que é um código Java, uma classe Java, chamado olamundo.java. Tá? E vamos olhar um pouquinho esse arquivo e esse código. E vamos entender um pouquinho melhor esse código. Tá bom? Bom, nós criamos uma classe Java. Essa classe, eu criei ela como pública. Eu podia simplesmente fazer isso aqui, ó. Class, olá mundo, tá? Mas por boas práticas de programação, nós vamos criar ela sempre como pública. E depois a gente vai falar melhor sobre isso, o que significa isso. Nome da classe, ela sempre tem que começar com maiúsculo. Então, o meu O de olá mundo é maiúsculo. A gente vai usar o camel case. Camel case é o seguinte, sempre que eu tiver alguma palavra que seja composta, por exemplo, valor total, valor, antigamente a gente fazia isso aqui, ó, total, né? Valor underline total. Com camel case é diferente, a gente faz assim, ó, valor total, ou seja, está tudo junto e sempre a primeira letra da próxima palavra, né? Qual que é a primeira palavra ali? Valor e a segunda, total. A primeira letra da próxima palavra sempre maiúsculo, ok? É assim que a gente vai trabalhar, tá? Com o camel case, tá bom? Sempre usando o camel case no Java, tá? Só que a regra é assim do camel case, ele começa minúsculo. Então eu vou criar uma variável, vai ser camel case. Eu crio um método, que é uma função, é camel case, tá? Agora, regra, eu crio uma classe. O nome da classe, ele é camel case, mas ele sempre começa com maiúsculo. Então, o que acontece? Esse olá mundo aqui, o O começa com maiúsculo. Tudo bem? Então, olá mundo. Não se preocupem com isso, que a gente sempre vai estar falando sobre isso, tá? Vocês vão pegar bem isso daí, tá? É a primeira vez que vocês vão estar vendo, então não se preocupem. Beleza? Criei olá mundo. Bom, o nome da classe é olá mundo. Tá aí criada a minha classe. Se a minha classe tivesse só isso aqui, ela ia compilar? Ia, porque já é uma classe vazia, mas é uma classe, tá? Bom, criei uma função dentro dela, um método. Esse método é o meu método main, o método principal. Lembra lá nas aulas de algoritmo que a gente criava um método main, colocava o código lá? Ok, é nosso método principal. Aqui é a mesma coisa. A gente tem um método principal. E todo o programa vai estar rodando dentro dele, tá? Então, ele tem que ser público, ele tem que ser estático, porque ele é um só para todo o programa,
tá? Depois a gente vai estar falando melhor sobre o que significa isso. Ele é void por quê? Porque as funções nas linguagens C é o seguinte, na linguagem Pascal a gente tem função e procedure, certo? Na linguagem C a gente só tem funções, tá? Qual que é a diferença? Função e procedure. Função é um bloco de códigos que retorna alguma coisa na chamada. Procedure é um bloco de códigos que não retorna nada na chamada. Na linguagem C, nós temos funções, mas temos funções onde o tipo de retorno é void. O tipo de retorno é void, void significa vazio. Significa que não tem retorno na chamada. Então, a função onde o tipo de retorno é void, ela é como uma procedure do Pascal, tá? Ou seja, não tem retorno. A gente vai trabalhar também bastante sobre isso. Porque a gente vai criar os métodos set e get, que a gente vai usar direto, e os métodos set e get, um vai ter retorno e o outro não. Vocês vão ver, a gente vai entender bem isso, tá? Aqui eu estou dando só um overview, porque é o nosso primeiro código, tudo bem? O método se chama main, ok? E ele tem um array de strings, porque todo o programa vai estar sendo executado dentro dele, então é um vetor, um array de string, ok? E eu coloquei aqui system out println, é o código para mim imprimir alguma coisa no console. System começa com maiúsculo aqui o S, tá? System, um comando do Java, uma API do Java, tá? .out.println e passa o texto que eu quero imprimir. Pronto, esse é o nosso primeiro código em Java, ok? Compilei o código e rodou o nosso código, tá? Compilei com o Java C, olamundo.java. Quando eu compilei, dei um enter, ele gerou o olamundo.class. Eu dou Java olamundo sem extensão nenhuma e ele executa o código, ok? Vou fazer agora mais um exemplo para encerrar. Um exemplo que é um pouquinho diferente, tá? Eu vou criar aqui mais uma classe, só que sem o método main. Eu vou criar uma classe aqui, public class pessoa. A classe começa com maiúsculo, então pessoa, public class pessoa. Vou colocar alguns atributos. Ele vai ter um int código e vai ter um string nome. Cria uma classe chamada pessoa. Nome do arquivo sempre é o mesmo nome da classe, pessoa.java. Beleza? Tá lá, ó, pessoa.java. Vou compilar, ok? Vou compilar Java C, pessoa.java. Pronto, ele gerou o .class. Se eu der um dir, ele gerou pessoa.class aqui. Vai executar? Não. Por que não vai executar? Eu só executo a classe com o método main. A classe tem que ter o método main, que é o método principal, para mim executar. Se ela tem o método main, é a minha classe principal onde eu executo o programa. Algumas classes a gente não vai executar. A minha classe principal, e a gente vai estar trabalhando bastante isso, tem o método main. O programa vai estar sendo rodado nela. Mas eu tenho algumas classes auxiliares. Eu tenho uma classe pessoa, que vai ter dados de pessoa, e eu vou ter uma classe com método main, onde eu vou usar esses dados, certo? Bom, eu vou criar uma outra classe, public class testa pessoa. E nessa classe sim eu vou colocar o método main. Public class, perdão, public static void main string args, que é o meu aqui dentro eu vou colocar o meu código. Vou criar lá um objeto de pessoa. Pessoa P1, para ficar mais fácil. P1 recebe new pessoa. Aí você fala, nossa, professor, deu um nó na minha cabeça agora. Calma lá que a gente vai entender.
Deixa eu imprimir primeiro o código, depois o nome, para ficar mais bonitinho. Olha só, vamos lá. O que eu estou fazendo aqui? Testa pessoa.java, salvei o código. O que eu estou fazendo aqui? Eu criei uma variável P1. Quando eu crio uma variável, você não cria lá uma variável int código, string nome, estamos criando variáveis, certo? Ok. Eu posso criar uma variável do tipo pessoa. Eu não criei uma classe pessoa? Criei uma classe pessoa agora há pouco, não foi? Onde eu compilei o código, gerou um ponto class de pessoa. Ok. Ela funciona como um tipo de dados também. O que é tipo de dados? Int, string, são tipo de dados. A gente vai falar depois nas próximas aulas de tipo de dados primitivo e tipo de dados de instância, tá? E aí a gente vai detalhar um pouquinho melhor. Bom, então vejam bem. Eu tenho aqui um tipo de dados pessoa. Eu posso criar uma variável desse tipo de dados. Eu criei aqui pessoa P1, tá? Só que qual que é o lance? Uma variável P1 do tipo pessoa, ela não faz nada, eu tenho que instanciar um objeto. Então, o que eu faço? P1 recebe new pessoa, eu estou instanciando um objeto. Eu posso fazer isso aqui e eu posso também fazer simplesmente isso aqui, ó, de uma vez só. Pessoa P1 recebe new pessoa. São duas coisas que estão acontecendo aqui, tá? Primeiro eu crio a variável, depois instancio o objeto. Ok? Bom, ok, criei a variável, instanciei o objeto. Quando eu estou fazendo isso, pessoal, eu estou fazendo isso aqui, ó. Imagina o seguinte, vou desenhar aqui. Eu tenho uma variável. Eu tenho uma variável. Está aqui a minha memória. Eu crio a variável P1. Então está aqui. P1. Ok? A minha variável está aqui, P1. Certo? Sozinha ela não faz nada. Quando eu dou um new, que eu estou fazendo isso aqui, ó. P1 recebe new pessoa. É como se eu fizesse isso aqui, ó. Instanciasse um objeto. E ligasse na variável, tá? Ok? Então, cria a variável, tá? Instancia o objeto, ligo na variável. E se eu fizer de novo essa linha aqui, P1 recebe new pessoa. Se eu fizer mais uma vez, ó, P1 recebe new pessoa. O que vai acontecer? Ele vai apagar essa ligação desse objeto com a variável e vai criar um outro objeto e vai ligar essa variável nesse outro objeto. Ok? Então, esse objeto aqui estava ligado na variável. Agora eu criei um outro objeto, certo? E liguei esse outro na variável e esse primeiro perdeu a ligação, tá? Esse objeto perdeu a ligação, a gente tem um recurso no Java chamado Garbage Collector que ele limpa da memória. Esse cara que destrói. Tudo bem? E sempre um objeto só que pode estar ligado à variável.
Beleza? Então, isso aqui eu estou criando um objeto. Eu criei um objeto P1. Então, eu tenho um objeto em memória, o P1, e esse objeto eu posso estar passando valores para ele. Passei valores aqui, ó. Passei o código 1, nome Douglas, e estou imprimindo esses valores. Tá? Se eu compilar esse código, Java C, testa, pessoa.java, ok, gerou meu ponto class, agora eu vou fazer Java, testa pessoa, sem extensão, e ele executou, ok? Bom, esse vídeo é interessante que vocês tenham ele, eu vou postar depois lá no ambiente de vocês, e vocês podem baixar ele e repetir, tá? O exercício de vocês é o seguinte, a gente fez aqui, criou uma classe pessoa e um testa pessoa, certo? Beleza? Vocês vão fazer uma classe conta e um testa conta. Conta corrente, conta poupança, enfim. Tem código, número da agência, esse tipo de informação. Ou melhor, vou mudar, vou fazer um cliente, né? Melhor. Classe cliente e testa cliente. Cliente com código e nome, testa cliente, igual a gente fez aqui, tá? Isso tem no material de vocês também, que eu vou estar postando. Tudo isso eu estou explicando lá, tá? Essa é a nossa primeira aula de Java, tudo eu estou explicando lá. E esse exercício também está lá. Na verdade, eu fiz lá o cliente e pedi o exercício de pessoa. Aqui eu inverti, tá? Vou pedir, eu fiz o exemplo de pessoa, estou pedindo o exercício de cliente, tá? Mas o resto é o mesmo. Lá estou falando sobre o pet, configuração do pet e tudo mais, ok? Bom, eu vou abrir agora para perguntas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Podem ligar os microfones e perguntar. Luciane, está me ouvindo? Eu acho que tá. Ok. Murilo, tá me ouvindo? Fazer a chamada agora, né? Gessiane, presente. Murilo, José presente. José presente. Murilo presente. Douglas. Ô, professor, você podia fazer uma tabela pra Aqui. gente. Vamos lá. Você quer que eu faça uma tabela? Repete aí. José, pode falar. Você quer que eu faça uma tabela do quê? Dos códigos e as funções, pra ficar mais fácil. Tá. Tem nesse material que eu vou passar para vocês, tá? Ah, tá, beleza. No material tem tudo ali já. Tem o código, tem um exemplo, tem o print das telas, tem tudo ali. Tá bom, beleza. Alguém quer fazer alguma pergunta? Por enquanto, não. Não? Gente, então, olha, é essa, tá? A nossa primeira aula é essa. Eu vou postar, então, slides sobre isso. Eu vou postar um material. Tem um material sobre isso, né? Que eu vou ter. É aquele que eu estava apresentando na sala, tá? Aquele é o começo dele. Vou postar isso para vocês. Vou deixar o exercício, tá? Nós temos um exercício com 5 etapas ali, pelo menos. Esse que eu pedi para vocês, eu vou separar ele ali em 5 etapas, mas é basicamente o exemplo que eu fiz aqui. Eu fiz um de pessoa, vocês vão fazer um de cliente. Então, vou fazer lá, primeiro exercício, cria a classe cliente, compile a classe cliente, crie a classe testa cliente, crie um objeto de cliente, então a gente vai ter cinco, tá? Cinco exercícios, mas envolvendo isso, tudo bem? Fazendo esse passo que a gente fez aqui. O exemplo que eu fiz, vocês vão fazer um exercício baseado nesse exemplo. Tranquilo? Tranquilo. Alguém quer fazer alguma outra pergunta sobre o que a gente falou, sobre as aulas, sobre, enfim? Não? Vai ser toda quarta essa videoaula? Então, A videoconferência?
eu vou analisar ainda, talvez eu poste o vídeo para vocês, ao invés de fazer a videoconferência, mas eu queria fazer essa videoconferência para conversar melhor com vocês sobre tudo isso que está acontecendo, né? Então, Aham, não necessariamente a gente tenha a videoconferência, tá bom? beleza. Tranquilo? Tranquilo. Luciane, beleza? Tranquilo. Então tá, gente, é isso. Tentem fazer esses exemplos aí, pega esse vídeo, tá? Eu vou parar de gravar aqui e vai liberar ali para vocês baixarem já no Skype também. Então, vou parar a gravação aqui